Existe uma versão sua que você nunca conheceu. Ela toma decisões por você, sabota seus planos, cria seus medos e ainda assim você insiste em acreditar que está no controle. A maioria das pessoas vive como estranha dentro da própria mente. Reage sem entender, sente sem questionar, escolhe sem consciência. E aqui está o problema real. Quanto menos você se conhece, mais previsível você se torna. E tudo o que é previsível pode ser manipulado. Os antigos já sabiam disso, mas foi com pensadores como Carl Jung que essa verdade ganhou forma. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Hoje, você vai começar a enxergar o que sempre esteve escondido. E talvez não goste do que vai encontrar. Você acredita que sabe quem é, mas na prática, você só conhece a versão que criou para sobreviver. Desde cedo, você aprendeu a se adaptar, a agradar, a esconder partes de si para ser aceito. E aos poucos, construiu uma identidade funcional, mas não verdadeira. Isso gera um fenômeno perigoso, o auto-engano silencioso. Você começa a justificar comportamentos que, no fundo, sabe que não fazem sentido. Procrastina e chama de preciso de mais tempo. Evita desafios e chama de não é o momento certo. Sua mente cria narrativas para proteger seu ego. E aqui entra um gatilho psicológico poderoso, dissonância cognitiva. Quando suas ações não combinam com quem você diz ser, sua mente distorce a realidade para aliviar o desconforto. Resultado, você se afasta de si mesmo, sem perceber. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica voltar. Porque admitir a verdade exige algo raro, coragem interna. A maioria prefere continuar vivendo uma mentira confortável do que encarar uma verdade desconfortável. Mas aqui está o ponto de ruptura. Se você não confronta quem você realmente é, nunca terá acesso ao seu verdadeiro potencial. Autoconhecimento não é sobre se sentir bem, é sobre enxergar sem filtros. E isso muda tudo. Existe um padrão operando dentro de você neste exato momento. Ele define suas escolhas, seus relacionamentos, sua disciplina e até seus fracassos. E o mais perigoso, você não percebe. Esse padrão é formado por condicionamento emocional. Toda a experiência que você viveu deixou uma marca, algumas conscientes, outras enterradas. Rejeições viraram medo de exposição, fracassos viraram resistência a tentar, críticas viraram necessidade de aprovação. E assim nasce o seu script interno. Você não decide livremente. Você reage baseado nesse roteiro invisível. Isso ativa outro gatilho mental, viés de confirmação. Você começa a buscar evidências que reforcem aquilo que já acredita sobre si mesmo. Se acha incapaz, tudo vira prova disso. Se acha insuficiente, qualquer erro confirma. Você se prende em ciclos. E o pior, acredita que é assim mesmo. Mas não é. Esse padrão pode ser quebrado. E tudo começa com uma pergunta simples, porém desconfortável. Isso que eu estou fazendo é uma escolha consciente ou uma reação automática? Essa pergunta corta o piloto automático e, pela primeira vez, coloca você no controle. Existe uma parte sua que você evita. Impulsos, pensamentos, desejos, tudo aquilo que você considera errado, feio ou inaceitável. Isso é o que Jung chamou de sombra. E ignorar isso não elimina, só fortalece. Porque tudo o que é reprimido busca uma forma de escapar. Explode em momentos de raiva, aparece em sabotagens, se manifesta em decisões impulsivas. A sombra não quer te destruir, ela quer ser reconhecida. Mas você foi condicionado a fugir dela. Aqui entra um gatilho psicológico profundo, repressão emocional. Você não aprendeu a lidar, então aprendeu a esconder.
mas esconder tem um preço. Quanto mais você rejeita partes de si, mais fragmentado você se torna. E uma mente fragmentada nunca opera com força total. A integração da sombra não é confortável, mas é libertadora. Porque quando você aceita quem realmente é, para de lutar com si mesmo. E essa energia volta para você. Isso não te torna pior, te torna inteiro. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que tudo muda. Não por causa de algo externo, mas porque algo interno finalmente acorda. Elas começam a perceber padrões, questionar comportamentos, observar emoções sem se identificar com elas. Isso é consciência ativa. E aqui está o ponto-chave. Consciência não é pensar mais, é observar melhor. A maioria vive no modo automático, reage sem pausa, sente sem análise, age sem intenção. Mas quando você desenvolve consciência, cria um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço mora o poder. Esse é um dos gatilhos mais fortes da psicologia: autorregulação. Você deixa de ser controlado e passa a escolher. Não é instantâneo, mas é transformador. Você começa a perceber quando está prestes a repetir um erro, quando está reagindo por impulso, quando está se sabotando. E, pela primeira vez, pode interromper. Esse é o início do verdadeiro controle. Depois que você se enxerga de verdade, não dá mais para voltar. A ignorância acaba. E com isso, nasce a responsabilidade. Agora você sabe. Agora você vê. Agora você escolhe. E aqui começa a reconstrução. Não da sua imagem, mas da sua identidade. Identidade não é o que você diz que é. É o que você repete todos os dias. Seus hábitos moldam sua mente. Suas decisões moldam seu caráter. E isso ativa um último gatilho poderoso: consistência comportamental. Quanto mais você age alinhado com quem quer ser, mais sua mente aceita essa nova identidade. Você deixa de tentar mudar e começa a se tornar. Mas existe um detalhe brutal. Isso exige disciplina silenciosa. Sem aplauso, sem validação, sem motivação constante. Só você e suas escolhas. No fim, autoconhecimento não é o destino. É o ponto de partida. Porque quem se conhece de verdade, para de fugir e começa a construir. Agora você já entendeu o jogo. O problema nunca foi falta de força, foi falta de consciência. Você não estava perdido, só estava no automático. E aqui está a virada real. Autoconhecimento sem ação vira ilusão sofisticada. Então vamos transformar isso em prática, agora. Exercícios práticos, ação imediata. 1. O espelho sem filtro, 5 minutos por dia. Pegue papel ou celular e responda sem mentir. Em que área da minha vida estou me enganando? Sem justificativa, sem suavizar, só verdade crua. 2. Quebra do padrão automático. Durante o dia, toda vez que sentir impulso, procrastinar, reagir, fugir, pause e pergunte: isso é escolha ou condicionamento? Só essa pergunta já começa a reprogramar sua mente. 3. Diário da sombra, noite. Antes de dormir, escreva: onde eu reagi mal hoje? O que isso revela sobre mim? O que estou evitando enxergar? Você não evolui escondendo, evolui encarando. 4. Microdisciplina. Regra dos 10 minutos. Escolha algo que você vive adiando. Faça só 10 minutos, sem negociação. Você não está treinando esforço, está treinando identidade. 5. Reescrita interna. Toda vez que pensar "eu não consigo", troque por "eu ainda não treinei o suficiente".
Isso ativa crescimento ao invés de limitação. Se esse vídeo te fez pensar diferente, já cumpriu o papel. Mas se te incomodou, então ele te acordou. Agora faz o seguinte, salva esse conteúdo, porque sua mente vai tentar te puxar de volta para o automático. Curte, porque isso diz ao algoritmo que você quer mais conteúdo que te evolui, não que te distrai. E compartilha com alguém que precisa acordar, mas ainda não percebeu. E se você quer dominar sua mente, construir foco e parar de se sabotar de vez, segue o canal. Porque aqui, ou você evolui, ou se confronta pintando.